Conforme programado, o Diomar teria a programação hoje de conversar um pouco conosco sobre o arrependimento. Eu posso me arrepender? É uma pergunta. E eu pergunto para nós refletirmos, já que vai ser uma conversa de reflexão, talvez participativa, se vocês tiverem a vontade, a disponibilidade para a gente ampliar nosso diálogo, a nossa reflexão. Quem já não se arrependeu na vida? Quem já não teve alguma atitude que às vezes na hora até tenha feito, cheio de si, com vontade, com razão, e passa um pouquinho o tempo, esfria a cabeça, reflete um pouco mais, escuta a palavra ponderada de alguém, e depois diz, se bem que eu poderia ter encontrado um outro caminho, eu poderia ter tentado uma outra atitude, talvez aquela situação que eu valorizei tanto, aquela crítica, não fosse tão significativa, quem sabe o que fez com que eu agisse daquela forma foi a minha ponta ainda grande de egoísmo, de orgulho, a minha vaidade. Talvez eu necessitasse ser questionado e passar por aquele momento, que são os grandes momentos da vida que nos permitem crescer. São as crises, são os momentos desafiadores que todos nós enfrentamos e que, se os enfrentarmos com coragem, com discernimento, com lucidez, buscando conhecer profundamente aquele momento e nos conhecer as nossas emoções, possamos, a partir de agora, tomar decisões diferentes. Eu posso, sim, então, me arrepender de um ato que eu realizei. Eu fiz isso e agora eu sei que eu não gostaria de ter feito isso. Eu, às vezes, chego a um momento de me sentir envergonhado por alguma coisa que eu fiz. Mas essa é a vertente importante, que é a dor da reflexão de um ato que não foi perfeito, ou que foi imperfeito pelas nossas imperfeições que vêm à tona naquele momento, mas que agora eu estou me dando conta. Então, para que o ser humano possa evoluir diante daquela liberdade que ele tem de lançar sementes, de agir na vida, de viver e de conviver especialmente, ele lança sementes, ele faz escolhas, ele é pressionado, ele é acuado muitas vezes, e ele tem que escolher caminhos, ele tem que dar respostas, silenciar, meditar, se amargurar. E às vezes nós somos então levados a perceber que devemos reformar aquilo que a gente agiu e que pode ser melhorado. Eu não devo permitir que esse arrependimento de não ter feito aquela atitude, que ela me leve para uma depressão. Que ela diga, não, realmente eu não devia ter errado. Como é que eu fui errar assim? Eu não me permito. Conversei com uma pessoa há poucos dias e ela me disse que estava muito chateada, porque ela tinha cometido um erro muito simples e ela não se perdoava. Ela saiu do trabalho dela com aquele erro, chateada, e disse que chegou num outro ambiente em que uma outra pessoa que a conhece diz, o que houve? Você está tão diferente? Foi alguma coisa no trabalho? Você diz que gosta tanto do teu trabalho? E ela diz, é verdade, é que eu fiz uma coisa muito simples, muito primária, eu errei, e eu não gostaria, não devia ter errado. Ela diz, poxa, mas já aconteceu, tu conseguiu corrigir o erro, está em vias de correção. Estamos trabalhando para corrigir. Mas então você está agora tendo uma atitude de orgulho e de vaidade. Se você errou, é porque certamente você ainda é capaz, você ainda está sujeito ao erro. O que não lhe permite aceitar o erro é, talvez, uma vaidade, um orgulho de achar que não podia. Como assim? Tanto pode que você errou. É claro que se você encarar esse erro agora, tentar aprimorar o teu processo, a tua atenção, que foi uma situação de desatenção, talvez você não erre mais.
você aprimore. Então você pode usar este erro tentando capacitar melhor a tua ação. E se propor e se preparar para não mais errar. Te perdoa. Não é por acaso que Jesus nos fala da importância do perdão. Não só o perdão ao terceiro que nos magoa, que nos atinge, que nos afeta, mas também o auto-perdão. Quando a gente faz algo, se arrepende, acha que não deveria, que não poderia mais fazer, se envergonha, mas poderia, tanto é que fez. Tanto é que passou por aquela situação, e aquele episódio, ele serve então como estímulo para que eu possa melhorar e me esforçar para mudar. Dessa forma, o arrependimento pode nos levar a um processo de autoanálise e de um planejamento de estratégias que me permitam, eu numa próxima oportunidade, identificar antes a situação e criar, me capacitar dos recursos que vão me permitir não mais errar, ou acertar mais, me aproximar mais do acerto, porque esse é um processo lento. Eu talvez possa errar num grau menor na próxima vez, até que eu vou dominar completamente e vou conseguir superar. E não mais, aquilo vai ser fácil. É como as primeiras vezes que você está aprendendo a ler, que vai soletrando e vai aos trancos e barrancos, e até que você lê fluentemente, que é muito fácil, você domina o processo. Você dominou. Imagina se quando nós errássemos uma consoante, uma palavra, uma vocalização, eu dissesse, não quero mais. Não me permitiria crescer e ampliar e melhorar. Quando eu não me permito, normalmente é o meu orgulho, é a minha vaidade. Ou pode também acontecer de que eu não acredite nos meus potenciais. E aí é uma grande armadilha para o ser humano. Pois que enquanto estamos vivos, o que nos mantém com mais força na vida é o horizonte, é o sonho, é o desejo, é a certeza de que eu posso fazer mais e posso fazer tudo melhor. O que eu ainda não faço bem hoje, eu posso melhorar. Talvez em determinadas etapas eu tenha que diminuir o ritmo, e isso é verdade. Às vezes eu estou numa etapa e ela está fácil, a gente vai rápido, mudou as condições. Já não é a mesma situação, é outra. As variáveis mudaram, eu já tenho que ir mais devagar. Um motorista que está numa faixa muito bem sinalizada, a pista dupla, reta, ele pode desenvolver uma determinada velocidade com segurança. Se de repente ele cai para uma estrada vicinal, com terra, com areia solta, com barro, se ele mantiver a mesma velocidade, ele vai, no primeiro deslize, ele vai perder a direção e vai se acidentar com sérias consequências. Então nós temos que ter inteligência de avaliar. Às vezes eu vou mais rápido porque eu estou sozinho naquela tarefa. Tem momentos que eu estou com outras responsabilidades, tem mais gente junto. Eu tenho que dividir a minha atenção com outras circunstâncias para que eu possa fazer mais. E tudo bem, em algumas talvez eu tenha que diminuir um pouco a minha velocidade, o meu envolvimento. O livre-arbítrio nos permite isso, eu escolher o que eu vou assumir, como eu vou agir. Se eu não aceito o erro e o arrependimento me leva a um gosto amargo interno, ele pode me levar para uma depressão, ele pode nos levar para um mal-estar interno, ele pode nos levar também para uma situação em que, para mim não enfrentar interiormente as minhas necessidades, eu transfiro aquela situação, o incômodo daquela situação para o outro. Eu culpo a fulano, a beltrano, que talvez tenha ocasionado ou facilitado ou levantado um pequeno véu de algo que tem que ser melhorado. Nós fomos criados, e eu me lembro que com formação católica, ia à missa
e batia meu no peito. Não sabia bem como é que é, mas por minha culpa, minha grande culpa. E durante um tempo eu lembro também que eu tinha muita dificuldade, eu não aceitava muito erro. E para não aceitar, eu não admitia que estava errado. E para não admitir, eu sempre achava um culpado. Tentava botar culpa na circunstância ou em alguém outro. Eu errei, mas foi por isso ou por aquilo. Por quê? Porque a culpa era muito grande para a gente. E nós vivemos ainda sobre este impacto muito grande. De que errar é muito ruim. E o erro, a culpa pode ser um pecado e pode nos levar para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A doutrina espírita vem nos dar uma outra perspectiva alentadora e consoladora. Errar ainda é da nossa natureza. Quando eu erro por ignorância e me dou conta do erro e me proponho a mudar, eu cresço. Porque eu mobilizo recursos e amparo dos que se envolvem comigo e torcem por mim, encarnados e desencarnados, criando uma corrente do bem vibratória para que eu possa, no meu ritmo, ir melhorando. Também pode acontecer que eu me proponha diante de um determinado momento de erro, de arrependimento, ter consciência, ver se eu faço a reparação, me acerto com quem quer que eu tenha causado algum prejuízo, porque às vezes os meus erros causam prejuízos. E às vezes não foi só por ignorância, às vezes foi um erro misturado e contaminado pelas minhas próprias imperfeições, pelo meu egoísmo, pela minha vaidade, pela aquela minha situação que me incomoda e que às vezes, como que numa competição, num jogo esportivo, dois correndo, dois jogadores para alcançar a bola, um tem uma conduta antiesportiva e dá um toquezinho de ombro para desequilibrar o outro e derruba. Ele fica com a bola, mas ele sabe que a jogada foi desleal. Causou estranheza esses dias, um jogador na Europa que fez um gol, e depois ele foi até o juiz e o juiz validou todo, ele foi lá dizer, seu juiz, não está certo. Eu cometi uma infração. Ele alertou o juiz, e o juiz voltou a jogada e tirou o gol. Porque houve alguém que se declarou. Imediatamente, ele cometeu um erro, ele se arrependeu, e levou uma situação que, logicamente, num primeiro momento, desagradou os torcedores, mas que provocou uma discussão de ética, de hombridade, de altruísmo, de humanidade, de humanismo, de fair play, que o pessoal fala, quer dizer, o jogo limpo. E que todo mundo quer. Todo mundo gostaria que fosse assim, sincero, limpo, se ganhar, ou se chegasse a conquistar, na verdade, mas conquistar em cima de valores que nos deixem a consciência tranquila. Se eu estou fazendo a minha parte, me empenhando, melhorando, eu vou com a minha consciência tranquila. Mesmo, e aí eu tenho que admitir que eu sou imperfeito e que eu vou errar algumas vezes. Um grande pensador chinês, há mais de 2000 anos, Confúcio, dizia que honra não é o homem que nunca caiu, que nunca errou, mas honrado é aquele que se levantou todas as vezes que caiu. Significa ele se arrependeu, mas não ficou remoendo o arrependimento e se culpando, se sentindo envergonhado ou menor. Pelo contrário, ele diz, agora que eu me dei conta, há um rol de possibilidades de eu fazer melhor. Então eu preciso analisar os meus atos e me dar conta que eu poderia fazer melhor. Eu até gostaria de já naquele momento ter agido melhor, de me arrepender, mas que esse arrependimento seja o início de uma grande transformação, de um comprometimento meu
de buscar recursos que me permitam aperfeiçoar aquela situação, que até então era a melhor que eu podia fazer, que eu sempre fiz com toda a boa intenção e usando todos os meus talentos e as minhas condições. Mas de repente a vida nos mostra e nos convida a melhorar. Esta é a dinâmica da vida, é aperfeiçoamento contínuo. Eu gosto muito de uma imagem do processo de evolução, que a alma, o espírito, é como um grande bloco de concreto ou de pedra, de granito, de mármore, seja a densidade e o material que vocês imaginarem, quadrado, e que ele precisa buscar a perfectibilidade na ideia de uma esfera bem redonda, uma bola bem redonda. E para chegar a isso, você precisa ir tirando as arestas. Num primeiro momento, são grandes arestas que qualquer um enxerga. Tu dá uma pancada e sai uma grande aresta. Só que no momento que tu tira uma aresta grande, se multiplicam os pontos que precisam ser trabalhados. Cada vez o processo de aperfeiçoamento é mais sutil. É verdade que às vezes nós trabalhamos mais um lado desta aresta. E aquele está mais polido, está mais regular. De repente, a gente vira de lado e está lá grosseiro. E às vezes a vida nos faz este favor, nos mostrar de que a gente precisa trabalhar o outro lado. E isso surge como? Na forma de uma dor, de um conflito, de uma crise, de algo que nos chacoalha, que nos incomoda, que mexe conosco. Então, o arrependimento é a primeira etapa de uma grande transformação. O arrependimento ele deve ser a tal nível que ele me mobilize forças para eu fazer alguma coisa. Porque pode acontecer, se eu fiz alguma coisa mal, e eu posso ficar acomodado. Fiz, mas todo mundo faz. Deixa assim. Não foi suficiente. Isso me acomoda, isso me deixa no imobilismo. De repente vem alguém e fala, vem uma situação, outra, eu vejo e tal, e a gente vai, no jargão popular, empurrando com a barriga, vai levando, a vida me leva para cá, para lá e tal, e eu vou deixando. A gente às vezes até sabe que podia fazer melhor, mais, mas vai deixando. Então surge alguma coisa que mexe conosco, que mexe com as nossas emoções, que mexe com os nossos sentimentos profundos, com os resquícios de vaidade, com o desejo da gente não só parecer, mas ser efetivamente melhor e fazer melhor. E aí, eu vou fazer o esforço, eu vou ter a coragem, eu vou ter as forças para ir adiante. A doutrina espírita nos convida para isso, dizendo-nos que cada um que reencarna, ele enfrenta as condições adequadas. E ele recebe também companhias na família, no trabalho, no grupo social, no clube, no edifício, na casa espírita, aonde ele está envolvido, que tem alguns que estão mais próximos, que estão no mesmo diapasão que nós, alguns outros que nos causam já de início um maior cuidado e uma maior dificuldade, e outros que convivem conosco, que às vezes de um momento para outro, quando você não espera, aflora uma faceta, se atrita conosco, normalmente é um atrito que serve para ambos. Cada um vai dimensionar exatamente porque algum vai avaliar mais rápido aquela situação do que o outro, um vai ter um grau de arrependimento, de sentimento maior ou menor, mais ou menos profundo. Mas todos vão ser impactados, com certeza, essa é uma lei da vida.
Sexta lei, que está no 7º capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Lei de sociedade, mas que nos impele, nos conduzindo pela lei de progresso. Tudo se transforma. Então, o arrependimento é quando eu avalio uma situação que passou e eu tenho consciência de que eu posso fazer melhor, de que talvez tenha agido por ignorância, talvez tenha agido por comodismo daquele jeito. Às vezes isso é o pior, às vezes eu até tenha agido com uma má intenção. Felizmente, se espera que esse último grau seja o menor, porque quando eu ajo com má intenção, eu tenho uma responsabilidade maior sobre as consequências funestas, negativas, prejudiciais que acontecem, porque eu agi deliberadamente daquela forma. Eu sabia já de antemão das consequências, e às vezes eu procurei infligir aquelas consequências a outrem, ou me beneficiar, sem me importar com os outros. Então, quando eu sigo à frente, com destemor, com alegria, sabendo que não sou só eu que erro, todos nós erramos, que não sou só eu que tenho aflições. No mundo tereis aflições, disse-nos Jesus. Não sou só eu que terei momentos de crise. Não sou só eu que sou levado, convidado a analisar o meu passado próximo ou remoto e em determinado momento me arrepender de alguma atitude. Mas, sobretudo, eu tenho que levar o meu pensamento a Deus e dizer: obrigado pela vida, obrigado pela consciência, obrigado pela oportunidade de iluminar-me e me dar um sentido pelo qual eu tenha forças para lutar, para tentar reparar a multidão de erros, de pecados, descobrindo-as de agora em diante por atos de amor, de bondade, de companheirismo, de sensibilidade, que vão me permitir interagir positiva e construtivamente para um mundo melhor, aonde eu estiver inserido. E o meu exemplo vai certamente impactar, vai arrastar. Assim como quando eu, descompromissadamente, ignorantemente às vezes, faço atitudes sem imaginar que elas estão de alguma forma impactadas e impactando a outros, e eu sou observado, eu sou percebido, e isso pode desestimular ou desencaminhar também, aflorando as tendências negativas de outro pelo mesmo caminho, diante daquela ideia de todo mundo faz, os outros também fazem, esse comete esse desvario, eu também vou fazer. Por que eu vou me esforçar por essa porta estreita, se está todo mundo indo pela porta larga? Quando, para nós, os cristãos, os espíritas em particular, temos um manual, um código de vida, como no livro do Sérgio Lopes, que foi distribuído no Clube do Livro em dezembro, e que recebemos, para quem estava procurando saiu uma nova reedição, o Código do Monte, em que nós trazemos as virtudes que Jesus nolas disse e que principalmente, e por isso nos impacta a mensagem cristã, vivenciou-as, deixando exemplos inquestionáveis, aclarados pela doutrina espírita, que vem resgatar de uma forma de bom senso, lógica, estimulante, adequada, prática para a vida hoje, através da doutrina espírita. Esta filosofia que nos permite viver melhor, que nos diz sim, é normal nos arrependermos. Podemos e devemos em determinado momento realmente nos arrepender, mas sobretudo devemos nos comprometer com o bem viver, buscando referências. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. O Evangelho, as bem-aventuranças e a doutrina espírita, com muita propriedade,
com alegria, compartilha conosco. Em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens, reflexões de um teor moral muito profundo para todos aqueles que querem melhorar. Arrepender-se sem a culpa pesada, arrepender-se com a possibilidade da libertação que vai nos levar a tão almejada paz de consciência, de superação e do dever cumprido, porque nos tornamos melhores. Compromisso primacial. A doutrina espírita tem por objetivo principal a nossa própria melhoria. Usemo-la adequadamente, com parcimônia, em todos os momentos da nossa vida. Obrigado pela atenção.